Oi, gente, eu trago aqui para vocês muitas novidades sobre esse escândalo, que agora é um escândalo da mídia corporativa e que também temos fake news feitos com inteligência artificial. Sim, porque isso não é feito pela mídia corporativa, até onde a gente sabe, mas tem um fake news rolando aí que Moraes teria brindado com a esposa o contrato da Master. Esse vídeo é feito por inteligência artificial. Mas a Malu Gaspar agora tem um novo alvo. Eu vou trazer detalhes sobre isso. A Malu Gaspar está indo para cima do Dias Toffoli, que é verdade, teve uma viagem do Dias Toffoli com um dos investigados, que claro, isso tem que manter as pessoas com a suspeita ligada, mas a gente não pode entrar na base da Malu Gaspar de acusar sem apresentar as provas, não é? Inclusive, uma das provas mais utilizadas, o tal do contrato da mulher do Moraes, eu acho que tem uma certa dose de exagero aqui na reportagem, nessa coluna do Eduardo Guimarães, dizendo que não existe, mas tem uma coisa importante que ele traz aqui, ó, logo aqui abaixo. A análise séria dos fatos sobre essa denúncia mostra que o predomínio não são provas, mas sim uma narrativa repetitiva e assentada sobre indícios e fontes anônimas, né, e tal, e aqui, ó. Por enquanto não foi apresentado contrato, escritura pública, instrumento jurídico original, cópia autenticada com assinaturas reconhecidas das partes, Viviane Bassi de Moraes ou sócios e tal. O que foi encontrado pela Polícia Federal foi um documento no celular do Daniel Vorcaro, que ainda precisa ser autenticado, tem que ver se tem assinatura, se o contrato foi firmado. Então, afirmar com base no que a Polícia Federal encontrou, que já estava tudo assinado, é meio prematuro. Ele poderia ter um interesse em contratar e não contratou, não sabemos. Sabe aquela coisa da gente aguardar um pouco? Tem muita gente ansiosa, né? Nesse processo. Eu prefiro não ter essa ansiedade toda e ter cautela, mas isso é por causa da minha formação científica, não vou ficar fazendo afirmações sem provas, né? Enfim, é um cuidado que eu tenho aqui no canal. Mas num novo artigo, a Malu Gaspar, não satisfeita em ter acusado o Alexandre de Moraes e não apresentado provas, né? Diz que tem relato de 6 pessoas e agora depois se descobre que seriam 6 banqueiros, e tem um monte de banqueiro que é inimigo do Alexandre de Moraes. O André Esteves é um deles, inimigo do Alexandre de Moraes. Então, essa história tá muito estranha. Mas, enfim, ela resolveu acusar o Dias Toffoli de fazer a defesa de Vorcaro e Moraes de pedir pelo Banco Galípolo. Mas aqui a parte que mais importa pra gente é essa aqui, ó. Que ela recuou, né? Que ela recuou, tá na revista Fórum isso daqui. Malu Gaspar recua e admite que Moraes não fez pressão sobre Galípolo, no caso Master. Em novo artigo, ela diz que Moraes foi a favor da investigação e agora acusa Toffoli de estar seguindo a risca o script da defesa. O artigo que ela faz isso é esse aqui, ó. Master, aqui, esse aqui. Master, a criação de Toffoli ajuda plano da defesa para desmontar a investigação de fraude. Peraí, ela está dizendo que o ministro Supremo Dias Toffoli, olha a gravidade da acusação, estaria atuando de forma a garantir a defesa e até uma recuperação do Banco Master. Malu, esse tipo de acusação, você precisa de provas muito sólidas para fazer esse tipo de acusação. Eu não sei, parece que está se enterrando num buraco ainda mais profundo e problemático, né? O ministro marcou a criação para confrontar versões que ainda nem foram apresentadas e colocou o BC no mesmo patamar de investigados. Como se o Toffoli estaria desqualificando o Banco Central. Bem, nós vamos ver. Ele é o relator. Nós vamos ver na hora que a careação acontecer. Agora, essa careação, quando as versões forem confrontadas, ela é muito interessante porque tem grandes chances de um monte de gente da direita e da extrema-direita aparecer. E por que eu digo isso? O Daniel Vorcaro, ele era amiguinho de um monte de gente da direita. Um monte de gente da direita são seus aliados. Então, gente, é muito provável que esse pessoal apareça, né? E eu acho curioso porque a mídia, olha só as manchetes que estão aparecendo. O Lauro Jardim, em mansão, Vorcaro recebeu Alexandre de Moraes e políticos para jantar, né? Exclusivo para assinantes, né? Já desqualificando o Alexandre de Moraes, porque
teve nesse jantar aí com o Daniel Vorcaro, né? Só que quero ver quais são os políticos, né? E tem essa aqui. Ações da mulher de Moraes em cortes superiores saltam 463%. Essa daqui do Tempo acaba sugerindo que a esposa dele foi muito favorecida, né, por ele ascender à Suprema Corte. Isso, para pessoas que conhecem um pouco como funciona isso, não surpreende ninguém. Assim que ele ascendeu para a Suprema Corte, o nome da esposa dele ficou mais conhecido, o escritório também, e tem um monte de gente que contrata com a esperança de que, com o conhecimento dos meios jurídicos, com conhecimento interno, que isso vai favorecer sua causa. Muita gente que quer contratar advogado pensa, a esposa do Moraes é bem conectada, por isso vai lá e contrata. E aí o número de participação nas cortes superiores aumenta por motivos óbvios. Isso não é em si prova de mal feito. Mas percebam, todas as reportagens, foi na mansão, e os políticos, todas essas reportagens parecem criar um terreno para desacreditar os ministros do Supremo. E é importante lembrar que a investigação sobre o Banco Master e as investigações da Polícia Federal começam cada vez mais a chegar no andar de cima do poder. Dos ricos, da Faria Lima, dessa galera. E é realmente curioso que quando começam a chegar no andar de cima, os ministros, e aí é no plural, começam a ser desacreditados. O Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli. E sabe qual é o ataque que eu garanto para vocês que vai vir nas próximas semanas? Eu garanto. Podem escrever que vai ter ataques e vai ter reportagens questionando a ética e a moralidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E esse ministro que vai ser atacado, como eu ainda não sei, mas enfim, vai ser atacado, é o ministro Flávio Dino. Por quê? Porque o Flávio Dino encampou a luta contra o orçamento secreto. E os políticos que usam do orçamento secreto para os seus objetivos particulares vão acionar os braços deles na mídia para atacar o Flávio Dino. Então, ataque ao Flávio Dino, eu não tenho a menor dúvida que vem aí. Qual a forma que ele vai assumir, aí nós vamos ver. Mas pode ter criatividade, mas ele vai vir. Ele vai vir. E a Malu Gaspar fez, não satisfeita, ela recuou, é verdade, com relação ao Alexandre de Moraes. Diz, não, o Alexandre de Moraes defendeu a investigação, não está se posicionando contra a liquidação do banco, então já deu uma recuada, assim. Já foi um pouquinho para trás, nesse caso. Mas ela recua no Alexandre e ataca o Dias Toffoli, dizendo que ele está atuando do lado da defesa, do lado do Banco Master. Só porque ele teve numa viagem aí, num jogo da Libertadores, com ligado ao cara do Banco Master. E esse tipo de atitude, digamos, antirrepublicana, é suspeita? É suspeita. Se na hora da acareação, como relator, o Dias Toffoli se posicionar de forma a favorecer os interesses do Vorcaro, aí aquele fato vai ser relevante? Vai. Mas antes da acareação, antes do posicionamento como relator, me parece muito, muito precipitado atacar o Dias Toffoli e acusar ele de estar atuando do lado da defesa. Parece querer abafar alguma coisa. Querer desacreditar os ministros do Supremo quando as investigações começam a se aproximar de gente poderosa. É o que parece. Mas a gente só vai saber mesmo quando a acareação acontecer e quando as provas relativas ao Banco Master forem apresentadas, as provas de irregularidades forem apresentadas e os políticos ligados a isso forem apresentados. E, pelas ligações do Daniel Vorcaro com políticos da direita e da extrema-direita, podem apostar que a maioria dos políticos envolvidos serão desse campo ideológico. E aí eu tenho uma forte suspeita, gente, que tem gente poderosa que quer abafar essas investigações. Porque se tudo isso for conhecido e a Polícia Federal continuar avançando nessas investigações, a narrativa da direita e da extrema-direita que combatem corrupção, que já era uma narrativa furada, pode afundar de vez. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos.
O curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado está no link do comentário fixado. E se você gosta muito do que a gente faz, pode também continuar aqui na Nova Máquina do Tempo, ver o próximo vídeo que vai ser sugerido aqui no final. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. Um abração, gente.